A astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas, galáxias, e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, como a radiação cósmica difunda em micro-ondas. Preocupada com a evolução, a física e a química de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. A astronomia é uma das mais antigas ciências. Culturas pré-históricas deixaram registrados vários artefatos astronômicos, como Stonehenge, os montes de Newgrange e os Menires. As primeiras civilizações realizaram observações metódicas do céu noturno. No entanto, a invenção do telescópio permitiu o desenvolvimento da astronomia moderna. Historicamente, a astronomia incluiu disciplinas tão diversas como astrometria, navegação astronômica, astronomia observacional e a elaboração de calendários. Durante o período medieval, seu estudo era obrigatório e estava incluído no quadrivium que, junto com o trivium, compunha a metodologia de ensino das 7 artes liberais. Durante o século XX, o campo da astronomia profissional dividiu-se em 2 ramos, a astronomia observacional e a astronomia teórica. A primeira está focada na aquisição de dados a partir da observação de objetos celestes, que são então analisados utilizando os princípios básicos da física. Já a segunda é orientada para o desenvolvimento de modelos analíticos que descrevem objetos e fenômenos astronômicos. Os 2 campos se complementam, com a astronomia teórica procurando explicar os resultados observacionais, bem com as observações sendo usadas para confirmar, ou não, os resultados teóricos. Os astrônomos amadores têm contribuído para muitas importantes descobertas astronômicas. A astronomia é uma das poucas ciências onde os amadores podem desempenhar um papel ativo, especialmente na descoberta e observação de fenômenos transitórios. A astronomia não deve ser confundida com a astrologia, sistema de crença que afirma que os assuntos humanos, como a personalidade, estão correlacionados com as posições dos objetos celestes. Embora os 2 campos compartilhem uma origem comum, atualmente eles estão totalmente distintos. Por ter um objeto de estudo tão vasto, a astronomia é dividida em muitas áreas. Uma distinção principal é entre a astronomia teórica e a observacional. Observadores usam vários meios para obter dados sobre diversos fenômenos, que são usados pelos teóricos para criar e testar teorias e modelos, para explicar observações e para prever novos resultados. O observador e o teórico não são necessariamente pessoas diferentes, em vez de 2 campos perfeitamente delimitados, há um contínuo de cientistas que põem maior ou menor ênfase na observação ou na teoria. Os campos de estudo podem também ser categorizados quanto ao assunto, em geral de acordo com a região do espaço, exastronomia galáctica, ou aos problemas por resolver, tais como formação das estrelas ou cosmologia. A forma como se obtém a informação, essencialmente, que faixa do espectro eletromagnético é usada. Enquanto a primeira divisão se aplica tanto a observadores como também a teóricos, a segunda se aplica a observadores, pois os teóricos tentam usar toda a informação disponível, em todos os comprimentos de onda, e observadores frequentemente observam em mais de uma faixa do espectro. Astronomia observacional. Na astronomia, a principal forma de obter informação é através da detecção e análise da luz visível ou outras regiões da radiação eletromagnética. Mas a informação é adquirida também por raios cósmicos, neutrinos, e, no futuro próximo, ondas gravitacionais. Uma divisão tradicional da astronomia é dada pela faixa do espectro eletromagnético observado. Algumas partes do espectro podem ser observadas da superfície da Terra, enquanto outras partes só são observáveis de grandes altitudes ou no espaço. Radioastronomia. A radioastronomia estuda a radiação com comprimento de onda maior que aproximadamente 1 milímetro.
A radioastronomia é diferente da maioria das outras formas de astronomia observacional pelo fato de as ondas de rádio observáveis poderem ser tratadas como ondas ao invés de fótons discretos. Com isso, é relativamente mais fácil de medir a amplitude e a fase das ondas de rádio. Apesar de algumas ondas de rádio serem produzidas por objetos astronômicos na forma de radiação térmica, a maior parte das emissões de rádio que são observadas da Terra são vistas na forma de radiação síncrotron, que é produzida quando elétrons ou outras partículas eletricamente carregadas descrevem uma trajetória curva em um campo magnético. Adicionalmente, diversas linhas espectrais produzidas por gás interestelar, notadamente a linha espectral do hidrogênio de 21 cm, são observáveis no comprimento de onda de rádio. Uma grande variedade de objetos são observáveis no comprimento de onda de rádio, incluindo supernovas, gás interestelar, pulsares e núcleos de galáxias ativas. Astronomia infravermelha. A astronomia infravermelha lida com a detecção e análise da radiação infravermelha, cuja frequência é menor do que a da luz vermelha. Exceto por comprimentos de onda mais próximas à luz visível, a radiação infravermelha é na maior parte absorvida pela atmosfera, e a atmosfera produz emissão infravermelha numa quantidade significante. Consequentemente, observatórios de infravermelho precisam estar localizados em lugares altos e secos, ou no espaço. O espectro infravermelho é útil para estudar objetos que são muito frios para emitir luz visível, como os planetas e discos circunstelares. Comprimentos de onda infravermelha maior podem também penetrar nuvens de poeira que bloqueiam a luz visível, permitindo a observação de estrelas jovens em nuvens moleculares e o centro de galáxias. Algumas moléculas radiam fortemente no infravermelho, e isso pode ser usado para estudar a química no espaço, assim como detectar água em cometas. Astronomia óptica. Historicamente, a astronomia óptica, também chamada de astronomia da luz visível, é a forma mais antiga da astronomia. Imagens ópticas eram originalmente desenhadas à mão. No final do século XIX e na maior parte do século XX as imagens eram criadas usando equipamentos fotográficos. Imagens modernas são criadas usando detectores digitais, principalmente detectores usando dispositivos de cargas acoplados, CCDS. Apesar da luz visível estender de aproximadamente 4.000 A até 7.000 A, 400 nanômetros até 700 nanômetros. O mesmo equipamento usado nesse comprimento de onda é também usado para observar radiação de luz visível próxima a ultravioleta e infravermelho. Astronomia ultravioleta. A astronomia ultravioleta é normalmente usada para se referir a observações no comprimento de onda ultravioleta, aproximadamente entre 100 e 3.200 a 10 e 320 nanômetros. A luz nesse comprimento de onda é absorvida pela atmosfera da Terra, então as observações devem ser feitas na atmosfera superior ou no espaço. A astronomia ultravioleta é mais utilizada para o estudo da radiação térmica e linhas de emissão espectral de estrelas azul quente, estrela OB, que são muito brilhantes nessa banda de onda. Isso inclui estrelas azuis em outras galáxias, que têm sido alvos de várias pesquisas nesta área. Outros objetos normalmente observados incluem a nebulosa planetária, remanescente de supernova, e núcleos de galáxias ativas. Entretanto, a luz ultravioleta é facilmente absorvida pela poeira interestelar, e as medições da luz ultravioleta desses objetos precisam ser corrigidas. Astronomia de raios-x. A astronomia de raio-x é o estudo de objetos astronômicos no comprimento de onda de raio-x. Normalmente os objetos emitem radiação de raio-x como radiação síncrotron, produzida pela oscilação de elétrons em volta de campos magnéticos, emissão termal de gases finos, chamada de radiação Bremsstrahlung, maiores que 107 Kelvin, e emissão termal de gases grossos, chamada radiação de corpo negro, maiores que 107 Kelvin.
Como os raios-x são absorvidos pela atmosfera terrestre, todas as observações devem ser feitas de balões de grande altitude, foguetes ou naves espaciais. Fontes de raio-x notáveis incluem binário de raio-x, pulsares, remanescentes de supernovas, galáxias elípticas, aglomerados de galáxias e núcleos galácticos ativos. Astronomia de raios gama. A astronomia de raios gama é o estudo de objetos astronômicos que usam os menores comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Os raios gama podem ser observados diretamente por satélites como o Observatório de Raios Gama Compton ou por telescópios especializados chamados Cherenkov. Os telescópios Cherenkov não detectam os raios gama diretamente, mas detectam flashes de luz visível produzidos quando os raios gama são absorvidos pela atmosfera da Terra. A maioria das fontes emissoras de raio gama são na verdade erupções de raios gama, objetos que produzem radiação gama apenas por poucos milissegundos até milhares de segundos antes de desaparecerem. Apenas 10% das fontes de raio gama são fontes não transcendentes, incluindo pulsares, estrelas de nêutrons, e candidatos a buracos negros como núcleos galácticos ativos. Campos não baseados no espectro eletromagnético. Além da radiação eletromagnética, outras coisas podem ser observadas da Terra que se originam de grandes distâncias. Na astronomia de neutrinos, astrônomos usam laboratórios especiais subterrâneos como o SEIDE, Galaxy Kamioka II, terceira para detectar neutrinos. Esses neutrinos se originam principalmente do Sol, mas também de supernovas. Raios cósmicos consistindo de partículas de energia muito elevada podem ser observadas chocando-se com a atmosfera da Terra. No futuro, detectores de neutrino poderão ser sensíveis aos neutrinos produzidos quando raios cósmicos atingem a atmosfera da Terra. Foram construídos alguns observatórios de ondas gravitacionais como o Laser Interferometer Gravitational Observatory, LIGO, mas as ondas gravitacionais são extremamente difíceis de detectar. No final de 2015, pesquisadores do projeto LIGO observaram distorções no espaço e no tempo causadas por um par de buracos negros com 30 massas solares em processo de fusão. A astronomia planetária tem se beneficiado da observação direta pelos foguetes espaciais e amostras no retorno das missões. Essas missões incluem flyby missões com sensores remotos, veículos de aterrissagem que podem realizar experimentos no material da superfície, missões que permitem ver remotamente material enterrado, e missões de amostra que permitem um exame laboratorial direto. Astrometria e mecânica celeste. Um dos campos mais antigos da astronomia e de todas as ciências é a medição da posição dos objetos celestiais. Historicamente, o conhecimento preciso da posição do Sol, Lua, planetas e estrelas era essencial para a navegação celestial. A cuidadosa medição da posição dos planetas levou a um sólido entendimento das perturbações gravitacionais, e a capacidade de determinar as posições passadas e futuras dos planetas com uma grande precisão, um campo conhecido como mecânica celestial. Mais recentemente, o monitoramento de objetos próximos da Terra vai permitir a predição de encontros próximos, e possivelmente colisões, com a Terra. A medição do paralaxe estelar de estrelas próximas provém uma linha de base fundamental para a medição de distâncias na astronomia que é usada para medir a escala do universo. Medições paralaxe de estrelas próximas provém uma linha de base absoluta para as propriedades de estrelas mais distantes, porque suas propriedades podem ser comparadas. A medição da velocidade radial e o movimento próprio mostra a cinemática desses sistemas através da Via Láctea. Resultados astronômicos também são usados para medir a distribuição de matéria escura na galáxia. Durante a década de 1990, as técnicas de astrometria para medir a estelar Vogel foram usadas para detectar planetas extrasolares orbitando a estrelas próximas. Subcampos específicos. Astronomia solar.
Localizada a uma distância de aproximadamente de 8 minutos-luz da Terra, a estrela mais frequentemente estudada é o Sol, uma típica estrela anã da sequência principal da classe estelar G2V, com idade de aproximadamente 4,6 GeV. O Sol não é considerado uma estrela variável, mas passa por mudanças periódicas em atividades conhecidas como ciclo solar, que se caracteriza por uma flutuação de cerca de 11 anos no número de manchas solares. Manchas solares são regiões de temperatura abaixo da média que estão associadas a uma intensa atividade magnética. O Sol tem aumentado constantemente de luminosidade no seu curso de vida, aumentando em 40% desde que se tornou uma estrela da sequência principal. O Sol também passa por mudanças periódicas de luminosidade que podem ter um impacto significativo na Terra. Por exemplo, se acredita que o mínimo de Mulder tenha causado a pequena idade do gelo. A superfície externa visível do Sol é chamada fotosfera. Acima dessa camada há uma fina região conhecida como cromosfera. Essa é envolvida por uma região de transição de temperaturas cada vez mais elevadas, e então pela superquente corona. No centro do Sol está a região do núcleo, um volume com temperatura e pressão suficientes para uma fusão nuclear ocorrer. Acima do núcleo está a zona de radiação, onde o plasma se converte o fluxo de energia através da radiação. As camadas externas formam uma zona de convecção onde o gás material transporta a energia através do deslocamento físico do gás. Se acredita que essa zona de convecção cria a atividade magnética que gera as manchas solares. Um vento solar de partículas de plasma corre constantemente para fora do Sol até que atinge a heliosfera. Esse vento solar interage com a magnetosfera da Terra para criar os cinturões de Van Allen, assim como a aurora onde as linhas dos campos magnéticos da Terra descendem até a atmosfera da Terra. No Brasil, segundo o censo realizado pela Sociedade Astronômica Brasileira, em maio de 2011 havia 340 doutores em astronomia atuando como pesquisadores no Brasil. Em 2006 foi instituída, no estado do Rio de Janeiro, a data de 2 de dezembro como o Dia do Astrônomo. A data coincide com o aniversário do imperador Dom Pedro II, que era um conhecido incentivador da astronomia. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.